Olá amigos, este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais uma informação interessante para você. Hoje vamos falar do mundo das lutas. Vou trazer aqui um boletim com muitas informações interessantes, começando pelo assunto do título. Quebra de perna horrível aconteceu no MMA. Este é o assunto de hoje principal. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos. Todo mundo tem um grupo de lutas que participa, certo? E se você puder e quiser, segue nosso Pix também, onde você pode doar qualquer valor nessa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Acesse nosso site também www.informatudo.com.br/esportes. É para lá que vamos buscar essa informação. Aqui no site falamos de automobilismo, futebol, motociclismo e, claro, esportes de combate. Bom, vamos então às informações de hoje. Lembrando que em semana de luta, criamos o link relacionado no site com o card e as informações das lutas, bem como as transmissões ao vivo do nosso canal. Dentro deste link, muitas atualizações também sobre os esportes de combate. Então fique ligado. Vamos ao boletim com as informações de hoje. Quebra de perna horrível leva ao final emocionante da luta Octagon 44, no último sábado. Foi em uma luta do card principal entre Rafael Xavier e Matheus Strelczyk na Rudolf Weber Arena. Xavier estava fazendo tudo o que podia para finalizar um Strelczyk incrivelmente durável nas duas primeiras rodadas. Um pouco mais da metade do terceiro round, Xavier deu um chute no corpo de seu oponente quando Strelczyk recuou em direção à cerca, sua perna direita quebrou e cedeu completamente. Quando a luta foi oficialmente encerrada, Xavier ficou visivelmente chocado e emocionado ao reagir à terrível conclusão da luta. Não posso colocar o vídeo aqui no YouTube por causa dos direitos autorais, mas o link para você ver é o primeiro aqui na descrição. KSW é mais popular que o UFC na Polônia. De acordo com o presidente da KSW, Martin Lewandowski, não se discute a popularidade de sua promoção em seu país de origem, já que ele afirma que supera até mesmo a do UFC, dominante globalmente. Esta afirmação é apoiada pelo enorme evento KSW Colosseum 2 que aconteceu no PGE Narodowy em Varsóvia, Polônia, que supostamente teve mais de 50 mil participantes. Em entrevista ele cravou, em verdade. As pessoas querem treinar KSW aqui na Polônia. Foi o que eu vi também nos Estados Unidos, algumas pessoas querem treinar o UFC. Vou treinar no UFC. Então é isso que está acontecendo também aqui depois de 19 anos no mercado. Acho que esse é o valor de ser líder no mercado e pioneiro também, porque começamos o MMA aqui na Polônia antes do KSW, era bem underground. Então, acho que é isso que nos torna únicos e acho que a Polônia é única no mercado mundial, para ser honesto. Jared Cannonier e Marvin Vettori recebem bônus de $50 mil por uma guerra emocionante. No final das contas, Cannonier derrotou Vettori por decisão unânime, sobrevivendo a problemas iniciais para quebrar o recorde de todos os tempos do UFC para os golpes mais significativos já acertados em uma luta dos médios. Jared Cannonier só quer enfrentar Khamzat Chimaev se for pela disputa de cinturão. A vitória consolidou a posição de Cannonier como um dos melhores pesos médios do mundo, e ele acredita que isso coloca de volta na disputa pelo título. Ele disse, do jeito que eu vejo o futuro imediato indo, Robert Whittaker vai lutar contra Dricus du Plessis, eu sei que Israel Adesanya quer muito lutar contra Dricus, mas eu sinto que com meu desempenho, no que diz respeito aos caras que tomam essa decisão, tenho certeza que isso coloca meu nome bem nessa área. Não estou muito preocupado com o que pode ou não ser, só vou focar na próxima luta. Vou voltar para a academia, voltar a melhorar minhas habilidades e me preocupar com a próxima luta. Cannonier ficou sem um próximo oponente óbvio. Felizmente, há um nome que atraiu rapidamente os fãs, em Khamzat Chimaev, e essa luta me dá uma chance pelo cinturão? Você acha? Não sei. Ele nem está classificado no peso médio, está? Cannonier disse quando perguntado sobre enfrentar Chimaev. Eu sei que ele é popular. Todo mundo quer vê-lo fazer suas coisas e coisas assim. Se eles me ligassem e dissessem, ei, Khamzat para a luta do contendor? Isso é um sim. Estou tentando chegar ao título, disse ele. Israel Adesanya detalha ter sido preso após luta pelo título do UFC. O UFC 281 não parecia uma boa experiência geral para Israel Adesanya. Depois de perder o título indiscutível dos médios para o rival Alex Poatan Pereira, Deleste Stilebender também foi detido e colocado em uma cela no aeroporto JFK em Nova York depois de ser encontrado com soqueiras em sua posse. Já falamos sobre os motivos da prisão no vídeo em anexo. Agora ele falou sobre isso, é uma loucura como a vida acontece. Você perde o cinturão, vai para o aeroporto, é preso. A primeira coisa que fiz quando entrei na cela foi meditar por cerca de 15 minutos.
Eu estava na cela por cerca de 45 minutos. Eles estavam todos, tipo, que porra? O que você está fazendo aqui? As pessoas começaram a vir como, ó merda, rei Israel. O que aconteceu? Vamos tirar você daqui o mais rápido possível. Isso é vida. Gosto dessas experiências, sejam boas ou ruins, tudo acontece a meu favor. Eu sento na cela e vejo os grafites das pessoas na parede e me lembro de pensar em isso é loucura. Eu estava lutando no Madison Square Garden literalmente alguns dias atrás e agora estou em uma cela no aeroporto. Após sua breve sessão de meditação, o atual campeão diz que conseguiu se orientar e começar a pensar no que fazer a seguir. Então eu estava tipo, certo. Sentei-me ali e apenas meditei, apenas para me centrar novamente. A partir daí foi, certo. Legal. O que nós vamos fazer? É por isso que agora não aceito presentes de fãs. Além disso, algumas pessoas podem ser estranhas, podem colocar algum juju ou algumas coisas estranhas. Mas um salve aos fãs, eles são legais, e acho que quando eles começaram a ver que eu estava recebendo presentes, os caras trariam, tipo, um moletom velho. Eu estava tipo, este não é o meu camp, Puma, eu apenas devolvo, é uma desculpa. É o que é, foi uma experiência legal, independentemente. É apenas parte das histórias de vida agora. Acho que fui preso e algemado, disse a Desânia. Beneil Darius não consegue explicar a atuação contra Charles Oliveira no UFC 289. Darius revelou que mais uma vitória lhe daria uma luta contra o atual campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, que ainda não agendou sua próxima defesa. Apesar de um começo forte contra Do Bronx, Darius recebeu um chute na cabeça que o surpreendeu cedo. O ex-campeão dos leves do UFC avançou com uma rajada de socos, que Darius tentou evitar amarrando Oliveira. Quando a tentativa falhou, Oliveira passou por cima de Darius e deu a tacada inicial até que o árbitro Jason Herzog acenou para encerrar a luta. Ele explicou sua versão dos fatos, e eu assisti a luta, disse Beneil Darius. Não sou daqueles que não assiste muitas lutas. Eu assisti de volta e sei que essa não é a melhor versão de mim. Não sei, por qualquer motivo naquele dia, eu não estava. Eu não posso explicar isso. Não vou dar muitas desculpas porque não quero tirar nada de Charles, continuou Darius. Ele foi o melhor homem naquela noite. Ele teve uma grande vitória. Mas essa definitivamente não era a melhor versão de mim. Obviamente, tive um resultado decepcionante. Não é o que eu queria. Mas eu não estou quebrado e não estou envergonhado. E ele tem certeza que voltará ao topo em uma ou duas lutas e posso estar de volta à cena, disse Beneil Darius. Eu acho que mais uma luta, as pessoas vão dizer, oh merda, sim, esse cara é bom. Eu definitivamente acho que sim. Acho que não saí do ranking, né? Não é como se eu tivesse desaparecido. Então é isso. Acho que o que vai ser necessário para a próxima luta é a performance, continuou Darius. Porque se eu apenas for lá e mal ganhar, as pessoas vão ficar tipo, Mas se eu for lá e fizer uma ótima performance, então as pessoas vão dizer, ok, esse cara ainda tem isso. Acho que é disso que preciso, tipo, uma performance muito boa. Tyson Fury afirma que recebeu oferta do UFC para enfrentar John Jones. Será que vai acontecer? Na internet, ele revelou, estive conversando com Francis Ngannou para uma luta híbrida, disse Fury. Há conversas sobre eu e John Jones fazermos uma luta híbrida enquanto falamos agora. Recebi uma oferta do UFC ontem, então nunca se sabe o que vai acontecer. O futuro é brilhante, com certeza, e há muitas opções por aí. Em anexo, você pode ver o Twitter. A oferta vem dias depois que o presidente do UFC, Dana White, manifestou interesse em fechar um acordo sobre Fury versus Jones. A oferta está aí, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 74. Se você quer fazer isso no UFC, eu sei que ele estava mexendo com o MMA por um tempo lá, vamos fazer isso. Vamos responder à pergunta. Mas esses caras do UFC não estão lutando boxe. Ouça, se você quer a luta, se você quer o título de homem mais malvado do planeta, vamos nessa. E estou dentro. Nós fãs, certamente estamos aguardando. Era isso por hoje, muita informação para você aqui no nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Se você chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo. Então esperamos o seu comentário, sua interação. Já vai também deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino, assim você não perde nada. E claro, já compartilha nosso conteúdo com seus amigos nos seus grupos de lutas. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia.
Um grande abraço e até a próxima. E não esqueça, se aquece sempre, coloca as proteções e vem pra luta. A emoção do esporte é o que nos move.